Bom dia! Com alegria, dá um bom dia para quem está ao seu lado, cumprimenta, dá um sorriso. E amém, Jesus. Pode sentar, povo de Deus abençoado. Tome seu assento. Tudo bem com vocês? Quem vem domingo é quem ama o Senhor, né? É o primeiro dia da semana, é o principal culto da semana, é aquele culto de buscar, de adorar. Se for para pedir, é para pedir a presença, né? Pedir a unção, né? É um culto diferente. Então sejam bem-vindos. Deus tem manado o céu para a gente, como diz Salmos 23, né? Ele prepara para nós uma mesa na presença dos nossos adversários. Unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Então que você seja ungido com óleo e com óleo. Você seja ungido e ungida, né? Com óleo do Espírito Santo. Amém? Para alguns batizados ontem, esse é o primeiro culto, né? Que temos uma turma que batizou ontem, né? Quem foi que batizou ontem? Desceu as águas ontem? Glória a Deus, parabéns. Primeiro culto de vocês, depois de se tornarem novas criaturas. Bendito seja Deus. Ontem tivemos um sábado maravilhoso, né? Acho que eles estão colocando aqui, é isso? E ali algumas imagens, né? Do batismo. Vai passando aí. Foi um momento assim, gente, maravilhoso, de comunhão, de alegria. Pode ir passando aí, né? Olha aí, eu e minha esposa batizamos as mulheres, e eu e o obreiro Osho batizamos os homens. Foi acho que umas 15 pessoas, quase 20 batizadas ontem. Foi um momento assim maravilhoso, né? Depois a gente vê mais. Mas para os batizados ontem, hein? Primeiro culto, né? Depois de novas criaturas. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 22. E ontem, glória a Deus, muitos jovens tomaram a decisão para Cristo. Esse mundo do jeito que está, a gente vê jovens querendo Jesus, é maravilhoso. É bom demais. Hoje o tema da mensagem é este que já está aí. Está aí. Levante um altar para Deus. É sobre isso que eu quero falar hoje. Sabe aquela mensagem que a gente vai pregar, que a gente precisa que você pegue os mínimos detalhes? Sabe? Se você perdeu o início, você perdeu o meio e o final. Então pega tudo, do início, meio e fim. A gente não vai passear por muitos textos bíblicos hoje, nós vamos ficar apenas em Josué, só se durante aqui Deus for lá e lembrar a gente. Mas o que a gente vai ouvir hoje aqui, gente, é tremendo, viu? Tremendo mesmo. Josué, qual é o capítulo? Qual é o capítulo? 22. Quando você responde, eu sinto que você está comigo aqui. Sinto que você está ligado. Josué capítulo 22, versículo 1, até o versículo 5, depois a gente lê os demais. Diz assim, ó. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e disse-lhe: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por tanto tempo, até ao dia de hoje, não desamparastes. Antes, tivestes cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos a vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Ou sim, tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em
todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Digam amém. Olha para cá com atenção redobrada já desde o início, para você poder pegar isso aqui. Irmãos, é o seguinte, quem está falando aqui é Josué. Josué está falando com 2,5 tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. O que estava acontecendo aqui? Josué estava finalizando os seus trabalhos com o povo de Deus, apesar de não ter conseguido conquistar todas as terras que Deus havia determinado. Na sexta-feira a gente até falou sobre isso. Josué estava avançado em idade e não tinha possuído tudo. Então, como ele estava numa idade avançada, o que ele tinha que fazer? Ordem de Deus isso. Como eles tinham conquistado muitas e muitas terras prometidas por Deus, era hora de dividir essas terras com as tribos. Vamos lá, estou diante de uma igreja instruída. Quantas tribos eram de Israel? 12. Lembra? 12 tribos. Então, Deus manda Josué dividir as tribos, as terras, melhor dizendo, com as tribos. E assim Josué faz. Ele vai dividir as terras. E aí, nesse capítulo 22, o que está acontecendo aqui? É o seguinte, essas 2,5 tribos, Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, eles já tinham, antes de conquistar as terras, eles já tinham recebido a porção deles, de terra. Só que, diante de Moisés e diante de Josué, eles tinham feito um compromisso. Qual era o compromisso? O compromisso era esse, nós somos um povo só, somos 12 tribos. Apesar de vocês já estarem com a tribo de vocês, com a terra de vocês, Cisjordânia, vocês vão ajudar a gente nas conquistas militares que nós precisamos. Então, em toda a empreitada das batalhas, a gente vai entrar nas terras, vocês vão ajudar a gente nas conquistas. Ok, Ruben, Gade e Manassés? Sim, senhor Moisés. Ok, Josué? Ótimo. Irmãos, escute. A tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés foram fiéis. Eles lutaram com Josué e com as outras tribos até conseguir todas as conquistas militares. Todas. Eles podiam muito bem pensar assim, já estamos com a nossa terra, vamos nos acomodar nela e deixa eles irem conquistar deles. Não, eles não fizeram isso. Eles abriram mão do conforto e foram lutar com Josué e as outras tribos para conquistar as terras. Aí o que está acontecendo aqui? Terminadas as guerras, Josué chama essas 2,5 tribos e fala assim para eles, muito obrigado. Vocês foram fiéis. O que vocês prometeram a Moisés, a mim, ao povo, vocês cumpriram. Agora o que é que eu quero que vocês façam? Vão para a terra de vocês. É tempo de descansar. Vocês lutaram com a gente, conquistaram, voltem para a terra de vocês, lá para a Cisjordânia, e vão descansar. Mas, quero lembrar vocês uma coisa, Josué falando, não esqueçam do Senhor vosso Deus. Não esqueçam de servir a Ele com todo o coração, como Moisés ordenou a vocês. Não esqueçam. E aí aqui eu aprendo uma primeira coisa que eu quero passar para você. Preste atenção. Depois de terem completado as conquistas militares deles, eles não podiam negligenciar a responsabilidade com as coisas divinas. Josué diz, sirvam a Deus, amem a Ele com todo o coração de vocês, como Moisés ensinou. Vocês cumpriram o papel militar de vocês, mas não esqueçam do papel com a vida espiritual de vocês, das famílias e das tribos de vocês. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? Nós temos muitos papéis a cumprir no nosso dia a dia, na nossa rotina. Trabalho, escola, faculdade, coisas para resolver, mas nunca esqueça das responsabilidades espirituais. Apesar de você completar as tuas missões seculares,
nesse mundo, nunca esqueça da tua vida espiritual. Não venha para a igreja quando der, não ore a Deus quando der, não cultue a Deus quando der. Ame a Deus com todo o teu coração. Porque às vezes as nossas conquistas seculares, os nossos compromissos e rotinas deste tempo podem nos cansar, nos fadigar e nós negligenciarmos a parte espiritual, que é a mais importante. E Jesus ensinou: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então vocês cumpriram as conquistas militares, mas não esqueçam, Josué está recomendando, não esqueçam de amar a Deus e servir a Deus com todo o seu coração. Então você tem rotina, você tem trabalho, você tem muita coisa para resolver no seu dia a dia, mas não esqueça da sua responsabilidade com a vida espiritual. Não negligencie a sua vida espiritual. Para fixar, repete comigo: eu não posso. Fala lá, diga: eu não posso negligenciar a minha vida espiritual. Irmãos, apertos de mão, ok, elogios, aconselhamento. Agora vocês podem ir para as terras de vocês. Rúben, Gade, 2 tribos, meia tribo de Manassés, foram para a Cisjordânia. Aí veja o que acontece. Eu vou te dar agora um panorama geográfico para você entender. Preste atenção nisso. Vou dar um panorama geográfico. É assim, ó. Essas 3 fileiras aqui é como se fosse todas as 9 tribos e meia. Essa última fileira de lá é como se fosse as 2 tribos e meia que foram lá para a Cisjordânia. Geograficamente falando, funcionava assim, preste atenção. Aqui é como se fosse o Jordão. Aqui é o Jordão, o rio Jordão. A tribo de Rúben, Gade e a meia tribo de Manassés, as terras dela ficaram para esse lado de cá, do Jordão. Então tinha um imenso rio. Eu estou te dando só um panorama, mas a coisa era gigantesca. Não era nessa dimensão, era gigantesca. Então tinha um imenso rio que separava essas 2 tribos e meia das outras de cá. Pastor, e tinha algum problema? Tinha. Qual era o problema? Entre aspas, não é exatamente um problema, mas qual era a situação? Do lado de cá do Jordão, com essas 9 tribos e meia, ficava aqui o tabernáculo do Senhor. Você sabe que o tabernáculo do Senhor era o local, era a casa de Deus na terra. O templo foi construído só por Salomão, mas o tabernáculo existia. Pátio, lugar santo, santo dos santos, presença de Deus, casa de Deus, oferecer sacrifício, era o centro da adoração. Então ficava aqui, ó. Você entendeu até agora? Ficava aqui. Essas 2 tribos e meio que ficaram lá, elas ficaram muito distantes desse lugar aqui. Então todas as outras tribos que estavam do lado de cá do Jordão ia ter acesso fácil a esse lugar aqui. Adorar, buscar, oferecer sacrifício, cultuar. Mas os que estavam do outro lado do Jordão, e aí? Então veja só o que acontece quando essas 2 tribos e meia vão lá para o outro lado do Jordão. Dá um salto lá para o versículo 10. Vai lá no versículo 10. Olha o que é que eles fizeram. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Rúben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. Dá uma pausa, olha o que é que eles fizeram, você viu? Você viu o que esse pessoal de cá fez? As tribos que vieram para cá, para o lado do Jordão, você viu? Eles edificaram um altar de grande aparência. Irmão, naquela época, época bíblica, principalmente o povo de Deus, edificar altar já era para ficar de antena ligada. Por quê? Porque existia muita idolatria naquela época. Por vezes, eles se desviaram de Deus, levantando altares a outros deuses. Então, o que foi que eles fizeram? Eles estavam distantes daqui, ó, o centro da adoração, o acesso fácil ao tabernáculo. Então, eles pegaram do lado de cá, vamos fazer o seguinte, vamos edificar um altar?
Versículo 11. Olha o que diz aí, ó. Versículo 11. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército. Eita, meu Deus do céu, deu bode. Você entendeu aí o texto? Você viu? Alô, terra? Você viu aí? Deu problema, irmão. Ó, lá eles estão edificando um altar, do outro lado do Jordão, não dá para esconder, porque o altar era muito grande, chamava muita atenção. Aí do lado de cá, o pessoal olhou aquilo, rapaz, o que eles estão fazendo? Eles estão malucos. Eles estão construindo um altar. Esses caras estão doidos. Cumpriram a missão deles. Josué disse para eles adorarem a Deus e amar de todo o coração. Receberam o descanso dele. E agora estão construindo um altar para outro Deus. Aí sabe o que aconteceu? Levaram o caso para Josué e para a liderança. Ei, as 2,5 tribos lá do outro lado do Jordão estão construindo um altar para outro Deus. Eles vão se corromper, se contaminar, e é bem provável que eles contaminem nós, os nossos filhos, que estamos do lado de cá. Sabe o que eles fizeram? Irmão, a Bíblia diz que eles saíram até eles em exército. Você consegue entender o que é isso? Hã? Consegue entender? Tem uma poderosa nação atualmente no mundo, uma poderosa nação, aliás, a mais poderosa do mundo, que saiu em exército contra uma nação aqui do nosso continente. Não vou falar porque a gente vai colocar no YouTube para não cortar. Mas, você sabe o que eu estou falando, não sabe? Foi para fazer carinho neles? Essa poderosa nação veio fazer carinho aqui na nossa rebarba aqui do continente? Foi não, né? Eles saíram em exército. O quê? A gente abençoou, liberou para eles irem para a terra. Eles estão construindo um altar. Josué pega os cabeças, vai lá e leva um exército. Irmão, ia ter confusão, mas era tudo irmão, era tudo tribo. Ia ter briga, ia ter pancadaria, ia ter morte, derramamento de sangue. Por quê? Por causa de um altar. Depois de tudo que eles viveram, conquistando, conquistas militares, agora vão se corromper, adorar outro Deus. Deu bode. Deu problema. Eles saíram contra eles em exército. Aí quando chega lá, vamos saltando aqui agora, versículo 16. Dá um salto aí, versículo 16. Olha aí, ó. Assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é essa com que transgredistes contra o Deus de Israel? Deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Meu Deus do céu. Olha para cá com atenção. Irmãos, eles mandaram um representante de cada tribo. Antes de começar a pancadaria, vamos conversar com os líderes das 2,5 tribos. Pega isso. Vamos conversar com os líderes das 2,5 tribos. O que vocês estão fazendo? Foi que Josué falou para vocês, quando disse para vocês voltarem para as terras de vocês. Agradeceu por vocês terem ajudado nas conquistas militares. Aconselhou vocês a amar a Deus e a servir a Ele com todo o coração, como Moisés ensinou. Aí vocês vêm para cá e vocês se corrompem, construem um altar. Eu não vou ler com vocês o restante. Eu quero ler outra parte, então, para não tomar tempo. Mas, irmãos, foi uma pancadaria de palavras, um bate-boca. Eles soltaram o verbo contra eles. Vocês querem se corromper? Vocês estão pecando contra Deus? Vocês querem corromper a gente que do lado de cá também? Vocês estão afrontando a Deus? Vocês vão morrer. Vocês estão malucos? E o esculacho foi grande, irmão, por causa desse altar que tinha sido levantado do lado de cá. Aí eles ouviram. Aí depois eles foram explicar. E é aqui que eu quero que você triplique agora a sua atenção. Eles foram explicar por que eles tinham levantado o altar do outro lado
do Jordão, depois que eles foram para a terra deles. Eles explicaram por quê. Então eles ouviram. Aí veio a explicação, versículo 23. Olha aí, diz assim, ó, versículo 23. Se nós edificamos altar para nos tornar de após o Senhor, ou sobre ele oferecer holocausto e oferecer manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor de nós o requererá. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, preste atenção aqui agora, gente. Deixa a gente falar agora, a gente pode falar? Pode? Vocês falam? Não, eu estou dizendo aqui, narrando. Né? Vocês falaram, agora a gente pode falar? Pode. E os caras assim, ó, com raiva, e o exército lá atrás, intimidando. Se nós edificamos um altar para oferecer sacrifício e oferta de manjares ao Senhor, ele vai requerer isso da gente. Ele vai tirar isso da gente. Porque eu sei que o único altar é o que está lá em Siló. É o tabernáculo que está do outro lado com vocês. Mas se nós fizermos isso aqui com má intenção, Deus vai nos requerer. Continua aí, ó. Versículo 24. E se antes o fizemos em receio disto, amanhã vossos filhos virão a falar aos nossos filhos, dizendo: que tendes vós com o Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben e de Gade, não tendes parte com o Senhor. E assim, bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Meu Deus do céu. Você entendeu isso aqui? Pastor, ainda não. Então eu vou te explicar. Preste atenção. Olha o que tinha no coração deles. No coração deles tinha o seguinte, ó. Sabe por que a gente está com receio? Porque quem construiu isso aqui? Porque como a gente está do lado de cá do Jordão e não vai ter acesso ao tabernáculo, como vocês, diariamente, a gente teve receio de que os vossos filhos, daqui a alguns anos, digam assim para os nossos: vocês não têm parte com a gente, vocês estão do outro lado do Jordão. E aí podia ser que os seus filhos fizessem com que os nossos filhos perdessem a vontade, o estímulo de buscar a Deus. Você viu aí? Então a gente ficou com esse receio de que os filhos de vocês desestimulassem os nossos filhos de amar o Senhor. Esse era o nosso cuidado. Continua, vamos lá. Versículo seguinte, que é o 26. Pelo que dissemos, façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas. E ao finalzinho, ó, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte com o Senhor. Eita, meu Deus! Você entendeu o propósito do altar agora? Eles estão explicando. Está tendo uma reunião tensa com as tribos de cá, às 9h30, e com as tribos de cá, além de Jordão, às 12h30. Nós não fizemos esse altar para afrontar Deus, não, e nem vocês. Nós somos um povo só. A gente não fez isso aqui para fazer a oferta de holocausto, sacrifício. Não foi para isso, porque a gente sabe que isso é só lá no tabernáculo. Mas a gente fez isso aqui para memorial. Levantamos esse altar para que amanhã os filhos de vocês, porque eles estão do lado do tabernáculo, não venham dizer para os nossos assim, ó: vocês não têm parte com o Senhor.
Qual era a ideia deles de levantar um altar para Deus ali, onde eles estavam, por causa da distância? É que aquele altar não era um altar a um Deus estranho, era para lembrar aos filhos dele, à família deles, que existia um Deus que devia ser adorado e que eles não podiam se esquecer do altar no tabernáculo que estava lá do outro lado do Jordão. Era um memorial. Era para criar uma conexão entre o povo daqui com o povo de lá, porque era o único Deus que eles serviam. Então, para vocês não esquecerem que nós servimos a Deus, esse altar vai ser construído para vocês lembrarem do altar do tabernáculo e não perder a conexão com o Deus do tabernáculo e com o povo que adora esse Deus. Você entende isso? Porque pode ser que essa distância territorial provoque um esfriamento. Pode ser que essa distância territorial provoque um desinteresse, uma indiferença entre essas tribos aqui. Então esse altar é para lembrar que existe um Deus. E é para lembrar que existe uma conexão entre nós e aquele tabernáculo que está lá do outro lado. Entendeu por que eles levantaram o altar? O que é que isso nos traz? Às vezes, irmãos, existem Jordões na vida que, se a gente não vigiar, distancia a gente das coisas divinas. E se a gente não tiver um altar para Deus levantado, para a gente lembrar que a gente tem que estar em conexão com Ele, a gente vai comprometer, a nossa vida espiritual, a vida espiritual da nossa família, dos nossos filhos, de toda uma geração. Se a gente não lembrar que a gente precisa estar conectado com Deus. O cuidado deles era esse. A gente está muito distante, então a gente precisa levantar um altar para que eles não percam o interesse de orar, de buscar, de servir ao Senhor, de obedecer à lei que Moisés nos ordenou. Essa é a importância de nós levantarmos um altar. Às vezes o Jordão na vida está fazendo com que muitas pessoas percam o interesse pelo tabernáculo. A distância podia causar esfriamento para o pessoal que está do lado de cá. A falta de acesso fácil ao tabernáculo, a não frequência deles às cerimônias, sacrifícios, centro de adoração, podia esfriar essa tribo de cá. Então, para não esfriar, nós vamos levantar um altar para Deus. Nós precisamos levantar um altar para Deus, para não esfriar. Porque às vezes existe um Jordão que está diante de nós, nos impedindo de ter essa frequência, essa intensidade nas coisas de Deus. Levante um altar para Deus na sua casa. Levante um altar para Deus na sua vida. Levante um altar para Deus na sua rotina. Você tem que trabalhar, eu sei disso. Você não precisa trabalhar? Todos nós. Mas às vezes esse Jordão, chamado trabalho, pode comprometer a tua rotina espiritual. Aqui alguns não precisam trabalhar, precisam estudar. Alguns aqui estão na fase de estudo. Não é? A tua única responsabilidade minha é estudar. E estude mesmo. Mas cuidado para esse Jordão não comprometer você com as suas responsabilidades espirituais. Exatamente. E outras coisas mais dessa vida, irmão, que nos distrai tanto. Outras coisas que nos distanciam tanto, quando a gente vê o dia começou e já terminou. Já viu essa situação assim de você tá ali o seu dia todo e não consegue resolver tudo que precisa resolver? O dia terminou, mas aquilo que eu tinha para resolver não deu. O dia não rendeu. Olha o Jordãozão aí, ó. Tá vendo? Às vezes atrapalhando você, para que você não tenha acesso ao tabernáculo. Era um povo que sabia a importância da adoração. Era um povo que sabia a importância dos sacrifícios. Era um povo que sabia a importância de rotina espiritual. Eles sabiam. Era um povo que orava, sabe quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia. Desde que Deus
ele começou a instruir o povo na palavra desde os tempos antigos. A oração era praticada 3 vezes ao dia, 3 vezes. Desde o princípio, que Deus começou a entregar para eles a palavra e as leis, eram 3 vezes ao dia que aquele povo orava. Aí você imagina, depois que esse povo veio para o lado de cá do Jordão, pensa comigo, para que orar 3 vezes? Não tem lá um tabernáculo para a gente poder acessar? Não tem nenhum sacerdote avisando para a gente que a gente precisa orar? Nossa rotina está aqui tão diferente, a gente está distante lá da... Os pais iam começar a ver que os seus filhos não oravam mais. Nem os pais oravam mais. Os sacerdotes, os cabeças iam começar a esfriar espiritualmente. Daqui a pouco quem orava 3 vezes estava orando 2. Daqui a pouco quem orava 2 vezes por dia estava orando 1. Daqui a pouco quem orava 1 não estava orando mais nenhuma vez. Por quê? Cada distância. Então qual foi o cuidado deles? Vamos levantar um altar para Deus. Ei, irmãos, levante um altar para Deus. Porque nós temos um Jordão aí, que muitas vezes nos separa, nos distancia das nossas responsabilidades divinas, daquilo que realmente importa, daquilo que realmente interessa. Por isso que é a importância de construir um altar, porque o altar, ele nos chama à responsabilidade. Repete comigo com força. Vamos lá, diga assim: o altar nos chama para a responsabilidade. Agora pensa comigo, a gente está caminhando para o final já, mas pensa comigo. Imagina essa tribo aqui, ó, e o altarzão levantado. Quando os pequenininhos estivessem crescendo, eles iam perguntar: mãe, pai, para que esse altar? Não, meu filho, é porque lá do outro lado do Jordão, lá na região de Siló, tem um tabernáculo para Deus. Só que não tem como a gente levar você lá agora. É uma viagem muito longa. Mas tem um altar para Deus, um tabernáculo, e esse tabernáculo é assim, ó, ele é dividido em 3 partes. Pátio, lugar santo, santo dos santos. Aí esse lugar, meu filho, é um lugar para sacrifício ao Senhor. Oferecer para Ele as ofertas, adorar o Senhor. É de lá que Deus se manifesta para todo o povo. Lá tem 9,5 tribos. Nós completamos essas tribos de lá, do lado de cá. Então esse altar aqui é para não esquecer do tabernáculo que está lá. Para você aprender a orar, buscar o Senhor. Ah, sim. Aí todas as vezes que esses do lado de cá olhassem para o altar levantado, o que é que eles iam lembrar? O tabernáculo. Ah, sim, eu tenho que orar, porque lá eles oram 3 vezes por dia. Ah, eu tenho que buscar Deus, porque lá eles buscam. Ah, eu tenho que oferecer sacrifício ao Senhor, porque lá eles oferecem. Ah, eu tenho que... E aí, a rotina espiritual ia continuar. Você entendeu a importância de levantar um altar? Porque tem um Jordão que nos separa, irmãos, das coisas de Deus, hoje em dia. Tem. É rotina, é trabalho, é problema para resolver, é gente que faz raiva, é situação que se levanta, é o capeta. Então tem um Jordão que nos separa. E se você não tiver o compromisso de levantar um altar para Deus, de chamar a responsabilidade espiritual para você, você se arrebenta. Como é, pastor, que levanta um altar para Deus? Como é que faz hoje? Bom, você não precisa construir uma coisa física, uma estrutura física para levantar um altar para Deus. Você não precisa. Mas como é que você levanta um altar para Deus hoje? É assumindo a responsabilidade espiritual. E tem aquele momento ali, que é o momento separado para você orar. É tem aquele tempo que é o tempo separado para você ler a palavra de Deus e aprender sobre ela. É ter aquele tempo para jejuar, para buscar a Deus. Não, eu vou ter compromisso, independente de qualquer coisa, eu vou ter compromisso. Eu vou levantar um altar para Deus. Mas se você parar para olhar a tua rotina hoje, não me responda, mas você tem aquele horário específico que é o horário de orar.
Esse aqui é o horário que eu estou separando para ler a palavra. Você não conseguir ler nesse, mas eu vou ler em outro. Mas eu vou ler todo dia. Você tem isso? E tem aquele compromisso com a adoração. Nós estamos aqui do outro lado do Jordão. Mas isso aqui é para a gente não perder o compromisso com a adoração. Porque vocês estão lá do outro lado. Tá fácil para vocês ir no tabernáculo todo dia. Tá fácil. Mas para a gente não tá. A gente tem receio que os nossos aqui esfriem espiritualmente, entrem em decadência, e os de vocês digam para os nossos: vocês não têm parte com Deus porque vocês estão do outro lado do Jordão. Tá certo isso? Não tá. Então a gente construiu esse altar para isso. Ei, irmão, construa um altar para Deus. Porque hoje nós estamos do outro lado do Jordão. Em que sentido, pastor? Tudo isso que eu te falei. Quem tem assim uma semana intensa? Quem tem? Pastor, minha semana não é fácil. Quem é? Olha o teu Jordão. Tá vendo? Se você não vigiar, você não ora, não busca, não fala com Deus. E sempre dizendo assim: porque eu estou trabalhando muito. Porque eu estou isso. Porque eu estou aquilo. Eu sei, eu entendo. Mas olha o Jordãozão aí, ó. Tá vendo? Como é que é? Um ou outro aqui que a semana é fácil. Pastor, eu não faço nada, eu tenho até raiva de não fazer nada, eu fico incomodado, tanta preguiça que eu curto. Aí eu não sei o que é que acontece, né? Mas também esse preguiçoso vai à ruína, viu? O preguiçoso vai se arruinar, está na Bíblia. Mas, de qualquer forma, a maioria tem uma semana intensa, é o teu Jordão. Se você não levantar um altar para Deus, você se perde. E aí o que foi que deu depois dessa conversa? Depois dessa conversa, irmão, só sobrou um. Pois a gente pensava que você estava levantando um altar para outro Deus e se rebelando contra o Deus de Israel e contra a gente. Aí a gente ficou com medo dos nossos filhos do lado de cá se contaminar com Deus de vocês aí do lado desse lado. Então por isso que a gente veio aqui para guerrear. Mas antes conversamos, né? Por isso que é bom uma conversa antes, né? Antes de você partir para o desaforo contra uma pessoa, conversa antes. Antes de você soltar a espada para cortar o pescoço dela, conversa antes. Antes de você soltar os cachorros, já soltou os cachorros em cima de alguém? Não precisa dizer. Mas antes de você soltar os cachorros, conversa antes. O exército ficou atrás, segura aí, segura. E os caras tudo querem soltar a espada para cortar o pescoço. Calma, segura, vamos conversar primeiro, deixa a gente na frente. O que está acontecendo? Aí conversaram. Mas eu pensei. Eles viram cabelo em ovo. Já ouviu essa expressão já? Ovo tem cabelo? Ovo. Eles viram cabelo em ovo. Então antes de soltar os cachorros em cima de alguém, conversa antes. Apura. Chega com calma. Vai lá. Tá certo. Pois a gente pensava que era outra coisa. Tranquilo, somos um povo só. Estamos indo com o coração mais tranquilo. Deus abençoe vocês. Agora nós entendemos o motivo desse altar. Deus abençoe. Nós somos um povo só. Eles voltaram para a terra deles. E esses do lado de lá ficaram continuando adorando a Deus. Aí sabe o que é que eu imagino? Vamos encerrar, tá bom? Sabe o que é que eu imagino? Eu imagino quando os do lado de cá, os filhos das tribos de cá, iam lá para a beira do Jordão e olhavam o altar levantado, eles já estavam instruídos. As tribos que estão do lado de lá servem o mesmo Deus que nós servimos aqui. Eles são o nosso povo. Nós somos um povo só. Se um dia a gente se encontrar aqui, atravessar o Jordão e se encontrar, nós somos um povo só, adoramos o mesmo Deus, temos comunhão uns com os outros. Aleluia. Está vendo? Então não ia ter intriga entre essas tribos, porque eles entendiam que estavam adorando só um Deus.
O Jordão estava separando eles. O Jordão não vai nos separar de Deus. Não deixa o Jordão, irmão, te separar de Deus. Não deixa o Jordão te separar daqueles que adoram ao Senhor. Eu já vi muito isso na minha caminhada cristã. Você encontra com uma pessoa assim na rua. Ei, por que você não está sentindo sua falta na igreja? O que está acontecendo? Olha a frase. Olha a frase. Ai, pastor, é muito trabalho. Estou trabalhando demais. Irmã, a frase mais comum que você ouve é essa. Estou trabalhando muito, pastor. Tudo bem. E nem para trabalhar, não? Eu estou dizendo que não é? É, claro que é. Mas fica 1 mês, 2, 3 meses, turistando na congregação. Mas orar a Deus todo dia, tá não, pastor? Tranquilo. Deus abençoe o meu dia, em nome de Jesus, amém. Acho que até Deus fala assim, calma, fala mais devagar que eu não entendi. Deus abençoe minha noite de sono, em nome de Jesus, amém. Deus me leve em paz e segurança, em nome de Jesus, amém. Está dizendo assim, me leve em paz e em segurança, em nome de Jesus, amém. É tão rápido que às vezes nem Deus entende. Deus abençoe, minha noite, amém. Calma, meu filho, fala mais devagar. Olha o Jordãozão aí. Está vendo? Então a gente vai levantar um altar para não perder a conexão. Vamos levantar um altar para não perder a conexão. Não perca você a conexão com Deus. Não permita que os teus filhos, tua família perca a conexão com Deus. Levanta um altar lá na tua casa. Nessas próximas quartas-feiras do mês de dezembro, que são as últimas do ano, a gente tem que encerrar um ano de uma maneira diferente, irmãos. Porque Deus ama as famílias. Você crê que Deus ama a tua família? Nas quartas-feiras aqui agora, a gente vai estar aprendendo cada quarta-feira como levantar um altar para Deus na nossa casa. Mas de antemão eu falo isso para você. Levante um altar para Deus na sua família. Porque o que o mundo hoje tem a contribuir para que a gente não acesse o tabernáculo não é brincadeira. Então a gente tem que tomar cuidado. Que responsabilidade que eles tiveram com a vida espiritual deles e do povo, né, pessoal? Você concorda? Sim ou não? Vamos encerrar só lendo aqui o versículo 27. Vamos ler ali em cima, né? O versículo 27. Vai lá. Se quiser ler ali, ler na sua Bíblia. Mas está ali o 27, ó. Mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, para que os vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes parte no Senhor. Foi para isso que nós fizemos esse altar, para tudo isso aí, para que as gerações futuras nossas não esqueçam que tem que sacrificar o Senhor, oferecer ofertas pacíficas, para que os filhos de vocês não venham dizer para os nossos, vocês não têm parte com Deus. Foi para isso que nós levantamos esse altar. Aqui é um chamamento à responsabilidade espiritual. Fique de pé, por favor. Que é um chamamento à responsabilidade espiritual. Existem muitas casas, irmãos. Escute isso que eu vou lhe falar em nome de Jesus e receba isso com temor. Receba isso com temor no seu coração. Existem muitas casas que tem um Jordãozão correndo dentro assim, e você não está percebendo. Um Jordãozão assim, um movimento grande, sabe, de rotina, um movimento grande de tanta coisa, e você não está percebendo, sabe? E esse Jordão pode estar
atrapalhando a sua intimidade, a sua comunhão com Deus. O ano está indo embora e Deus está chamando a gente para uma responsabilidade espiritual. Não esqueça da tua vida espiritual. O mês de dezembro é um mês tão intenso, né? É trabalho, é festividade, é presente, é 13º, é gastação de dinheiro, é compra presente para cá, é viagem, é comemoração. Tudo bem, faz parte da rotina. Mas não esqueça que você precisa ter um altar levantado para Deus. Não esqueça disso. Eu acho legal quando chega o período do carnaval, e aí tem aqueles dias de festa de carne, e a religião lá prega o seguinte, que tem, depois do carnaval, tem não sei se chama quaresma, que chama? 40 dias para você se purificar, mais ou menos por aí. Legal, né? Ó, peca aí, peca, se lasca de pecar, aí depois vocês vão santificar, porque Deus é abestado, tá bom? Deus é idiota, aí ele vai receber isso. Vocês peca, depois se purifica. Aí fica assim todo ano. Deus não é assim. Não é assim que funciona. E se você parar para analisar, irmão, cada mês pede uma coisa de rotina, de intensidade, né? Dezembro são as festividades de final de ano, aleluia, glória a Deus, ótimo. Aí janeiro vem a preparação para o carnaval, aí depois do carnaval vem o tal do coelho, aí depois do coelho aí vem dia da mãe, depois vem dia do namorado, depois vem dia do pai, depois vem dia do seu quê. É um Jordãozão assim, ó, passando a separar a gente do tabernáculo. E se a gente não levantar um altar, não chamar a responsabilidade, a gente vacila. Chame a responsabilidade para você e para a sua família, em nome de Jesus. Aquela mesma canção que a gente cantou, vou interferir para te adorar, o Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, né? É para isso que você nasceu? É para isso? Feche seus olhos, levante suas mãos a Ele, em nome de Jesus. Foi para isso que nós levantamos um altar para Deus. Foi para que os nossos filhos não se esqueçam do Senhor. Que a nossa geração futura não se esqueça do Senhor. Foi para isso que nós levantamos esse altar. Foi para que a presença de Deus continue sendo desejada pelos nossos corações. Porque nós estamos distante do tabernáculo. Nós estamos longe. E isso pode causar um esfriamento. Isso pode causar um desgaste, um desinteresse. Mas nós levantamos esse altar para chamar a responsabilidade. Aleluia. Oi, Deus te diz nessa manhã, levante um altar. Levante um altar em memória da minha presença na sua vida. Levante um altar em memória da minha presença na sua casa. Levante um altar. Para você não se esquecer de me buscar, para você ter responsabilidade na sua rotina de me adorar. Aleluia! Levante um altar para a chama do teu coração não esfriar, irmão. Levante um altar para você não entrar em decadência espiritual e perder o interesse pelas coisas de Deus. Levante um altar para você ter rotina com o Senhor. Levante um altar para você continuar amando a Deus mesmo em meio às rotinas, às batalhas, às circunstâncias, às situações da vida. Levante um altar. Oramai Asura. Levante um altar. Levante um altar para Deus, para você lembrar que você precisa dele todos os dias da sua vida. Levante um altar para o Senhor. Canta lama surianda lama. Canta lama surianda.
Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos cante em espírito. em espírito.